Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, e eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Ribeirão Preto chega a 704 mil habitantes. Presidente da Voo e PES faz o primeiro pronunciamento após acidente aéreo em Vinhedo. Empregada doméstica é resgatada após 40 anos em regime de escravidão na região. Campanha de multivacinação ocorre neste sábado em Ribeirão Preto. Feira Internacional do Livro reúne 250 mil visitantes em Ribeirão Preto. Revide. Ribeirão Preto atingiu a marca de 704.874 habitantes, segundo nova projeção da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD. De acordo com a Fundação, houve um crescimento de 0,8% de habitantes em relação aos dados do Censo 2022 divulgado pelo IBGE. O levantamento apresenta as estimativas da população residente nos municípios paulistas até 2023, com base na pesquisa do IBGE e nas estatísticas do Registro Civil. O SEAD estima que em 2023, Ribeirão Preto atingiu a marca de 704 mil habitantes, sendo 335 mil homens e 369 mil mulheres. Os números apontam para um envelhecimento da população. Em 2000, eram 122 mil pessoas com até 14 anos e 35 mil com mais de 65. Em 2023, a diferença diminuiu. São 117 mil crianças e adolescentes e 88 mil pessoas com 65 anos ou mais. Bom, Murilo, a gente estava até discutindo esse assunto, né, para fazer uma matéria mais aprofundada na revista, e a conclusão que a gente chegou, né, é que as pessoas estão vivendo mais, envelhecendo mais, né, e com isso também mostra, né, claramente um envelhecimento da população. Quer dizer, o envelhecimento da população, menos nascimento, né, e uma coisa meio que vai compensando a outra, mas que é um novo quadro da nossa população, né? Sim, ó, você veja esse dado aí que a gente mencionou agora, o número de pessoas com até 14 anos era em 23 anos, né? Ele era 122 mil, caiu para 117, diminuiu 5 mil. E os idosos, que eram 35 mil, passaram para 88, aumentaram mais de 50 mil pessoas. Ou seja, em 20 e poucos anos, né, Ribeirão ganhou 50 mil idosos, né, que ingressaram nessa faixa etária. Isso já era um dado anunciado, né, pelos estudiosos aí, dizendo, né, que o Brasil se tornaria teria uma população mais envelhecida na medida que a expectativa de vida vai aumentando. Só que isso, assim, no serviço público e até nas relações, né, vai impactando muito, porque, né, vai ter que se montar estruturas que hoje não existem para cuidar dessa população idosa. E um dado de realidade que a gente tem é que hoje, assim, grande parte das pessoas conhecidas, amigos, né, todo mundo hoje já tem uma mãe ou um pai para cuidar, né? Inclusive aí abrindo um novo mercado, né, de profissionais dessa área, que são os gerontólogos, que são pessoas especializadas em cuidar de quem tem mais de 60 anos. No outro lado, os cuidadores, né? Sim. As pessoas que ficam, que acabam entrando nas famílias para cuidar dos idosos, porque as pessoas, os mais novos, têm que sair para trabalhar, para, né, tocar a vida, né? Fica a dica aí, todo mundo tem que cuidar da sua saúde para chegar bem lá nos 60, 65 mais. Revide. O comandante José Luiz Felício Filho, presidente da Voo e PES Linhas Aéreas, fez seu primeiro pronunciamento sobre o acidente que ocorreu em Vinhedo, na última sexta-feira, dia 9 de agosto. A queda matou os 62 passageiros do voo 2283, que havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa da Voipaz, o comandante Felício lamenta a morte dos ocupantes do avião e afirma que a empresa está prestando todo o apoio necessário aos familiares das vítimas. Eu sou o comandante Felício e quero começar expressando mais uma vez toda a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor, principalmente os familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do voo 2283. Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voipaz. Toda a nossa equipe está voltada para garantir assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente. Bom, Murilo, eu particularmente, assim, é uma notícia muito triste, né, essa, mas, assim, de uma certa maneira, mais uma vez, eu fico bem decepcionada com o jornalismo apelativo, né, que acaba aparecendo nesses momentos, né. O jornalismo, por querer, e muitas vezes dar furo, se antecipa, né, se antecipa às fontes oficiais, se antecipa aos estudos que precisam ser feitos, né. Eu fico pensando, assim, as famílias ficam muito desamparadas, né? Porque todo mundo quer uma explicação, né? Como é que uma pessoa que estava na minha casa agora há pouco, uma hora depois está morta, né? Então isso é muito triste. Mas, mais uma vez, eu acho que definitivamente o jornalismo precisa se repensar, né? Como trabalhar num momento como esse, né? Como um momento de tragédia, no momento em que muitas famílias estão dilaceradas, a empresa envolvida está completamente destruída, né? Então, eu acho que isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. O acidente aéreo, ele tem, né, um apelo, né? Se fala muito, se repete, aquele tema fica exaustivo, né? E eu só me chamou a atenção, por exemplo, né? Se fala muito sobre a questão de manutenção, né? Levantam-se essas hipóteses, né? E ontem foi colocada uma informação relevante, né? Que na verdade a aeronave viajou durante 10 minutos sobre condições severas de gelo, né? Acumulando muito gelo, o que muito provavelmente deve ter provocado a queda do avião. Se essa informação for confirmada pelos estudos meteorológicos da aeronáutica, né, torna o acidente uma fatalidade, porque a tripulação pode não ter visto esse congelamento dos motores, pode ter demorado um pouco a reagir, quando tentou reagir não deu mais certo, não deu mais tempo, o avião não perdeu a sustentação mesmo. Então, assim, acho que também há um exagero, né, acaba se tornando, porque todo mundo só fala disso, acaba se tornando um exagero. Aí aparece um monte de gente reclamando de um banco quebrado, de um ar-condicionado que não funcionou, e tudo isso acaba misturado junto com o acidente. Revide. Uma empregada doméstica de 51 anos foi resgatada de condições análogas à escravidão na cidade de Santa Rosa de Viterbo, na região de Ribeirão Preto. A operação de resgate foi feita pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empregada foi adotada pelo casal de empregadores quando tinha 11 anos, em um orfanato da cidade. Quando chegou à casa, já começou a exercer atividades domésticas, recebendo em contrapartida roupas e pequenas quantidades de dinheiro. Em depoimento prestado às autoridades, a empregada disse que hoje continua cuidando dos afazeres domésticos, além de cuidar do empregador idoso e que recebe ordens do casal. Ela trabalha de domingo a domingo, incluindo feriado. Atualmente, segundo o depoimento, recebe um agrado de R$500 por mês, e esse agrado entre aspas. Segundo a procuradora Regina Duarte da Silva, apesar do aparente vínculo parental, a trabalhadora é explorada pela família. Os auditores fiscais do trabalho emitiram um ato de infração
de resgate, dando à trabalhadora o direito ao seguro-desemprego e farão o levantamento das verbas salariais e rescisórias devidas à trabalhadora. O Ministério Público do Trabalho deve se reunir com os empregadores para discutir os termos de um acordo, além de uma indenização por danos morais. Eu fico assim, chocada, uma vergonha do ser humano que é capaz de fazer uma coisa dessa com uma criança de 11 anos de idade. Adotar uma criança para transformar essa criança numa empregada doméstica. Ou num escravo. Um escravo, né? Uma escrava. É assustador como é que as pessoas conseguem fazer uma coisa dessa em troca de um agrado. É tão assustador pensar que o ser humano é capaz de uma coisa dessa. Nós tivemos um caso desse aqui, né? Em Ribeirão Preto também. E isso aí devem ainda ter muitos por aí. Revide. A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto promoverá neste sábado, dia 17, a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de toda a população, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Serão abertas 16 salas de vacina dos postos de saúde do município das 8 às 16h30. A coordenadora do programa de imunização, Mayra Fernandes de Oliveira, explica que é importante que todas as pessoas compareçam para verificar se as suas vacinas estão em dia, pois algumas vacinas precisam de reforços para garantir a proteção. A lista completa dos postos de vacinação está disponível no portal da Revide. Bom, vai aí uma dica. Vai se vacinar, pelo amor de Deus. Cuida da sua saúde. Com certeza, esse é um conselho indiscutível. Revide. Passaram pela Feira do Livro de Ribeirão Preto cerca de 30 mil alunos e destes, mais de 16 mil foram contemplados pelo benefício em Vale Livros, estimulando a prática da leitura e o gosto pelo livro. A abertura da feira aconteceu em 1º de agosto e a programação diária, de 2 a 11 de agosto, foi oferecida em 19 locais da cidade, como o Teatro Pedro II, o Teatro Municipal, o Centro Cultural Palace, a Biblioteca Sinhá Junqueira, o Sesc, a Praça 15 de Novembro e o Museu da Casa da Memória Italiana. A Praça 15 de Novembro contou com 42 estandes, sendo 21 comerciais e 21 institucionais, o que movimentou a venda de livros no valor estimado em quase de R$1 milhão, sendo R$482 mil na distribuição do cheque livre aos estudantes, liberados pelo governo do estado de São Paulo. Pois é, Murilo. Eu, por exemplo, fui uma dessas aqui que participou do 1 milhão. Achei livros baratíssimos. Lá na feira você também achou um livro muito bom da Alto Novaes, que é um excelente. Ele já fez tantos livros em que ele junta intelectuais para discutir temas. Esse cara é muito gênio. R$10 o livro dele. Eu acabei comprando mais outros 2 dele. É muito bom o trabalho dele. Quantos livros você comprou? Eu acho que eu devo ter comprado uns 10 ou 12 livros. Todos muito baratos, né? Todos muito baratos. Assim, eu fiz pesquisa assim mesmo. Fui lá, procurei e achei muita coisa boa. Comprei 2 livros do Gabriel Garcia Marques. Só vai precisar de uma nova encarnação para conseguir para ler todos. Revide. E a Silvia Pereira vai nos contar alguns detalhes da Revide desta semana que circula em sua versão impressa. E antes da Silvia falar, Murilo, acho que a gente podia comentar que essa edição foi uma revista que a gente fez, uma revista inteira, customizada, para a comemoração dos 120 anos da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Então foi um trabalho muito bacana que a gente fez e que eu acho que mostra assim, um potencial que a gente tem da Revide, né, poder fazer esses trabalhos para várias instituições, para várias entidades da cidade que as pessoas não sabem da história, né? E que é uma oportunidade da gente poder oferecer para os nossos leitores histórias de entidades fortes que estão fazendo um trabalho maravilhoso para a cidade, para os seus associados. Então, acho que vale aí uma reflexão para quem estiver à frente de alguma entidade, quiser
nos chamar para poder dar luz, dar publicidade, dar relevância ao trabalho feito, é só nos chamar, né? Sem dúvida. Nessa edição mesmo tá, quem quiser conhecer, né, a ACI e todos os seus serviços, a sua extensa gama de serviços, né? A gente não imagina como uma entidade como a ACI é como se fosse uma empresa atuando em várias áreas, né? Setor contábil, setor jurídico, tecnologia, formação de mão de obra, cursos. Tem praticamente uma faculdade lá. Tem uma faculdade lá dentro. E tem uma outra coisa interessante, Murilo, que é assim, a quantidade de que você pode, por exemplo, fazer um plano de saúde, se fizer através deles, o plano de saúde sai mais barato. Então tem uma série de coisas e a mensalidade é muito barata. Então, com a quantidade de empresas que Ribeirão tem, poderia sim fazer essa entidade ficar cada vez mais forte. Então a gente também convida as empresas que não são associadas a procurar saber como é que funciona para se associar e fazer parte desse grupo de empresários. Olá pessoal, tudo bem? A revide dessa semana é temática, sobre os 120 anos de existência da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a ACIRP. A revista traz várias matérias que acabam fazendo um raio-x da entidade, com descrição de todos os serviços e o suporte que ela oferece aos seus quase 5.000 associados na cidade. Elas descrevem também a sua atuação cidadã e política em defesa do empresariado e aproveita para detalhar seu calendário comemorativo desse marco, que estende as celebrações a toda a população por meio de eventos e projetos culturais. São matérias muito esclarecedoras, da importância e do papel que a entidade desempenha na economia de Ribeirão Preto e também na vida da comunidade, porque sua atuação acaba indo além do suporte só às empresas do comércio, indústria e serviços. Revide. E a Gabriela Maulin traz os principais destaques no portal. Para preencher 150 oportunidades em sua loja no novo shopping, o Savenhago Supermercados vai promover um feirão online de empregos no dia 22 de agosto, na próxima quinta-feira. Estão disponíveis vagas para atendimento ao cliente, operador de caixa, cartazista, repositor, limpeza, padeiro, confeiteiro, operador de frios, segurança, açougueiro, promotor de vendas e auxiliar de depósito, entre outras. Para se cadastrar no processo seletivo, os candidatos precisam acessar o site de carreiras do grupo, procurar por seleção online e preencher os dados solicitados. Estão abertas as inscrições de voluntários para trabalharem na 14ª edição do Construcer, Encontro Estadual da Construção Civil em Família, que o Sinduscom SP realizará em parceria com o SESI, o SENAI e o SECONSE, no dia 28 de setembro, das 8h30 às 16 horas. Os voluntários atuam em setores de interesse profissional, como pedagogia, enfermagem e educação física, participando de ações educativas e de lazer durante todo o dia. Para saber como participar, acesse revide.com.br. Revide. O professor Cleide Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje falarei sobre um filme argentino que está no Prime Video, que o título só tem em espanhol. Quizás é certo o que dizem de nós outras. Algo do tipo, talvez o que dizem de nós seja verdade. É um filme, é um drama, é uma psiquiatra de renome que tem uma filha e uma outra filha que volta para casa. E essa filha, de repente, é procurada pela polícia porque parece que ela estava numa seita, tipo seita alternativa, e ela teve um bebê e esse bebê sumiu. Mas o interessante do filme é que ele parece que o efeito acontece antes da causa. O que eu quero dizer com isso? Na narrativa do filme, por exemplo, vou dar um exemplo que nem sei se do filme existe. Ela tá com a cara machucada.
Ninguém explica porque que ela tá com a cara machucada. Mas conforme o filme vai andando, você descobre o que aconteceu para ela estar com a cara machucada. Então primeiro você vê o efeito, que é a cara machucada, e depois você vê porque que é o acidente que aconteceu para ela ficar com aquela cara. Mas muitas coisas, na hora que acontece a cena, você fala, ué, mas como assim? O que é isso que está acontecendo? E conforme você vai assistindo, vai se encaixando. É um filme assim bem intimista, é um drama familiar, mas com desdobramentos mais pesados e mais genéricos. E então, mas ele vai ficando denso, um clima. É forte o filme. Mas na hora que você percebe que é forte, você já acabou de ver o filme. Eu recomendo. Então é isso. Bye! Tchau! Revide. Por hoje é só, ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos. Obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. Revidecast tem a locução e trilha do Rodrigo Leone, a edição e roteiro do Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.